Vinícius Góes, Vina, eu te amo, tá, cara? Pô, você é muito craque, irmão. Você é muito craque. Pô, o que tu joga de bola é brincadeira, irmão. Pô, tu querendo. Pô, tu deita e rola nessa Série B, cara. Deita e rola. Bom, rapaziada, Ceará estreia com o time principal contra a equipe do Maranguape. Acaba sendo um jogo ali muito truncado. A equipe do Maranguape recua muito. Joga ali no erro do Ceará. E acaba virando ali um ataque do Ceará contra a defesa do Maranguape. Vou falar mais sobre isso ao decorrer do vídeo. Mas antes disso, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, comentar aí embaixo e compartilhar o vídeo para todos os seus amigos, para que o canal possa crescer mais ainda. Então, sem mais enrolação, como o Ceará veio a campo? A primeira escalação, né, sob o comando do Moza, e foi o seguinte: Bruno Ferreira no gol. Eu pensava que ele poderia dar chance ao Richard, o que eu queria ver. Mas vamos lá, não está em ordem posição, né? Está em ordem numérica aí. Bruno Ferreira na lateral direita, Alex Silva. Pô, já adiantando, cada jogador que já estreou aqui, que começou a estrear, até falei errado. O Alex Silva, não gostei muito da partida dele. Mas, né, tenho que ter em mente que, pô, é um time ainda que tem que se adaptar. São jogadores novos aí, jogadores que não tiveram minutos temporada passada, que é o caso aí, né, do Lucas Lima, o Luca. Então, assim, é necessário ter paciência ainda. É necessário ter paciência, mas já adiantando, a partida do Alex Silva não foi de encantar os olhos. Mas é isso. A dupla de zaga nova, totalmente mudada, diferente do ano passado. Tínhamos a esperança de ficar o William Machado, mas não ficou. A diretoria acabando vendendo por preço, né, de banana. E a dupla de zaga foi Pedro Gilmar, subiu da base. E assim, não foi também uma partida de cantar os olhos, minha nossa. Fez ali o básico, ok. Eu vou ter uma opinião formada sobre o Pedro Gilmar quando realmente for uma partida de nível. For uma Copa do Nordeste, for uma Série B e tal. Mas, cara, assim, é interessante o jogo dele. Tem uma saída de bola até que boa. O passe longo não é tão bom, mas, claro, né, a primeira partida do cara e tal, pode se melhorar. Eu acho muito interessante para uma composição ali, para ser um reserva e tal. Mas por enquanto ele está sendo titular. Vamos ver, né, ao decorrer dos jogos, como ele vai estar. Mas é isso, cara. É um futuro muito promissor do Pedro Mago. Eu gostei da partida dele. Fez ali o básico, né? Claro que ele pode entregar muito mais do que ele entregou o jogo contra o Maranguape, né? Mas é isso. O Éder também gostei muito. Então, assim, pra mim é difícil tomar a titularidade do Éder, né? Porque é um jogador que todas as vezes, quando joga, não compromete. Então, um jogador que tem esse estilo de não comprometer o time, pô, ele é titular, cara, tá? Ele é titular. Então, assim, gostei da partida do Éder. Não foi de criticar, não foi a partida ruim do Éder, não. Gostei da partida do Éder. Por enquanto, pra mim, ele é o titular, até porque ele é o único que joga pelo lado esquerdo. Então, e é porque ele é destro. Então, é isso. Na lateral esquerda, novidade, né? Que o Ceará acabou adquirindo o jogador Fernando. Gostei da partida do Fernando. Claro que teve alguns erros ali, lá. Mas, cara, interessante. Mas é necessário o Ceará buscar outro lateral esquerdo. Não confiar em Eric Melo. O Moza até bancou a permanência do Eric Melo para ver, né? E dar mais minuto a ele. Não sei se o próximo jogo pode ser o Eric Melo titular, ou entrar no segundo tempo, não sei. Mas assim, cara, foi uma partida boa do Fernando. Como falei, teve alguns erros, mas nada graves assim para comprometer o time. Então é interessante aí o Fernando. Por enquanto é titular, né? Porque Eric Melo, minha nossa, né? Minha nossa. Meio de campo formado, o que me surpreendeu, Lucas Lima, pô, cara, tipo assim, o Lucas Lima, o que ele perdeu de gol foi brincadeira, mano.
Dois gols era pra ter sido ele nessa partida aí, ele perdeu. 2 gols claros. Mas é isso. É um volante que eu não vejo como titular, não vejo de nenhuma forma. É um volante ali pra composição, forçando muito. O Ceará comprou ele, né, de São Bernardo, 3 milhões temporada passada. Acabou não tendo tantos minutos com o Condé. Mas, cara, ontem foi o jogo pra ele, pô, cravar caraca, tô gaguejando. Cravar 2 gols e ele perdeu, pô, tá ligado? Pô, de cabeça era o mais claro pra ele fazer, ele acabou perdendo. Então, não me agradou a partida do Lucas Lima. Eu acho ele interessante para uma composição titular, não vejo isso. Até me surpreendeu, pensei que ele ia com o Dieguinho, pô, e o Dieguinho só entrou no segundo tempo, o que preocupa, tá? O que preocupa o Dieguinho saiu um pouco assim mancando no jogo, mas é isso. Agora, Zanocelo, pô, que joga de bola é brincadeira, né? O Ceará comprou ele, permanência, né, e tal, teve até coletivo, ele chorou, pô, sou fã pra caraca do Zanocelo, sou fã pra caramba do Zanocelo, pô, sou fã demais do Zanocelo, pô, o que esse cara veste a camisa, o que esse cara tem de raça, o que esse cara tem de determinação, o que esse cara chama a torcida, o que esse cara veste a camisa, o que esse cara representa o torcedor dentro de campo é brincadeira, irmão. Pô, esse cara é muito brabo, Zanocelo, irmão, você é muito brabo, cara. Pô, sou fã demais do Zanocelo, joga muito, cara, sou muito fã. Então, é titular, sem sombra de dúvida, né? Pô, não tem pra onde, né? E é porque o Condé não dava tantos minutos ao Zanocelo no começo, quando ele veio, né? Então, o Zanocelo veio ter mais minutos com a lesão do Dieguinho. Aí o Zanocelo veio ter mais minutos, se firmou e tal, depois foi titular incontestável na reta final, né? Da Série A. E assim, cara, boa partida do Zanocelo, gostei muito. Agora o Vina, né? Pô, o que esse cara joga é brincadeira, né, rapaziada? Pô, o cara tentou de tudo na Série A. Claro que teve seu erro, né, contra o Internacional, óbvio. Eu acho muita babaquice, muita burrice do torcedor que joga toda a culpa nele. O que deveria estar culpa em Pedro Raul, culpa em Condé, principalmente no Condé. E principalmente também, né, eu acho que o principal de tudo não vai ser nem o Condé, sim a diretoria, né, porque vocês já viram a segunda janela de transferência do Ceará no meio do ano? Pô, foi horrível, cara, só teve o Vina ali e o Zanocelo que salvou, cara, somente. Então, o Ceará tava sondando o Brian Ramírez, desceu pra Rodriguinho do Cruzeiro que não tinha nem tantos minutos. Caraca, irmão, tem noção disso? Então, Vina jogou muito mesmo. É um jogador que tem tudo aí pra fazer uma boa temporada aqui no Ceará. Pô, o cara é um nível muito acima da média pra uma Série B. Pô, o cara na Série A já é muito bom. Numa Série B, pô, craque. Na Série A é craque. Pô, eu sou fã demais do Vina, cara. Eu até falei que não acharia que teria clima. Caraca. Não teria clima pra ele aqui no Ceará, mas dar mais uma oportunidade ao cara, mano. O cara sabe o que é o clube, sabe o que é vestir, sabe que errou. E ele vai tentar consertar. É isso. Sou muito fã do Vina. E na ponta esquerda, na ponta direita, né? O Ceará foi com o Pedro Henrique, foi uma partida sonolenta do Pedro Henrique, até perdeu o gol. E nada demais do Pedro Henrique, nada demais. Centroavante Luca, minha nossa, que esse macho perdeu de gol foi brincadeira. Pô, tem torcedor aí querendo que o Luca caia fora. Calma aí, irmão. Pô, primeiro jogo realmente do cara como titular tem mais minuto. E tem torcedor que quer que o cara venha brocando 3 gols, 4 gols. Calma aí, irmão. Também não é pra tanto. Sim, ele perdeu o gol, sim, beleza, eu sei, tudo bem. Mas, cara, é necessário ter calma, ter paciência, pô. Nós não vamos contratar um Pedro da vida, não, irmão. Pô, nós estamos na Série B, tem torcedor que não cai na realidade, irmão. Calma aí. Ou querem um Caio Jorge, não sei. Calma aí, irmão. Então, é necessário ter calma com o Luca também. Vamos ver, né, ao decorrer dos jogos. Mas, pô, eu não enxergo o Luca como titular. E também já é loucura, né? Pô, ser reserva ali, beleza, composição, tudo bem, ok.
Mas titular aí não dá. O Ceará tem que buscar um 9 titular imediatamente. E na ponta esquerda, né, Fernandinho. Pô, que jogou bola, tá? Fernandinho, um dos melhores da partida aí. Vina, Fernandinho, o Zanocelo também. O Fernando também foi bem. Então, muito bom, cara. Muito bom aí o Fernandinho. Até mudou a numeração dele, né? Antes ele usava 77, agora tá usando a 11. E o Fernandinho, né, até recebeu proposta para sair, 4 milhões de reais, e o Moza bancou a permanência dele, o Ceará não negociou. Que eu acho interessante, cara. Eu acho interessante pra uma Série B aí, né? Na edição de 2024, na Série B, ele foi eleito o jogador com mais dribles com sucesso. E também com o Moza, né, treinando ele. E hoje também o Moza treinando ele no Ceará facilita ele ter esse desempenho bom dele, né? Então, é isso, rapaziada. Essa informação aqui, até prolonguei muito isso. Mas, assim, sobre o primeiro tempo. Um primeiro tempo, assim, que, pô, deu muito sono mesmo. O Ceará tentava criar, mas contava com o time do Maranguape muito recuado. Defesa vencendo ali tudo. Teve boas oportunidades, com 2 vezes com o Lucas Lima, teve com o Vina. E, assim, cara, o Ceará poderia muito bem ter saído aí, né, com um placar no primeiro tempo de 2-0, 3-0, e acabou não sendo eficaz, né, cara? Poderia muito bem aí ter saído um placar mais tranquilo, não ter sido esse aperreio, né, que foi nos finais com o gol do Vina e tal. Mas, pô, pelo contexto eu acho até legal, irmão, porque, pô, é um cara que merecia muito esse gol. Teve até a oportunidade, que eu vou até mostrar aqui pra vocês, que é o seguinte: o Ceará tem a oportunidade de fazer com o Vina, não vai mostrar aqui a chance do Lucas Lima, mas o Ceará tem a oportunidade com o Vina. Ele cabeceia, pô, mano, sai tirando tinta da trave, mano. Pô, seria incrível esse gol dele aqui. E acaba, né, o goleiro ali contando com a sorte, pô, muito próximo ali do gol. Olha isso, irmão. Então, assim, cara, a chance muito clara aí, mas pra mim muito mais clara, né? Claro que foi o do Lucas Lima, né? As 2 chances dele, pô, dá pra pelo menos ter cravado um gol aí. Pedro Henrique também perdeu o gol e tal. E assim, vamos pro segundo tempo. No segundo tempo, que o Ceará, eu pensei que viria diferente, mas acabou não vindo. Então, o Ceará acaba recuando ali e tal, um pouco. Talvez pro adversário agredir um pouco mais, porque no primeiro tempo o Maranguape não atacava, só se defendia. E o Maranguape no segundo tempo vem mais para jogo, para trazer ali mais opção pro Ceará, bola longa e tal. E é o seguinte: o Ceará tem chance e tal, tenta criar, mas acabava não sendo tão eficaz, sabe? Então, pô, seria muito mais tranquilo, né, se fosse o time convertesse mais rápido, né, fosse mais eficaz. Mas, cara, é necessário ter mais calma, né, com o time. É o primeiro jogo e tal. E a chance no segundo tempo, que eu vou até mostrar pra vocês, é com o Rafael Ramos, que o Moza, né, substitui, né, sai o Alex Silva, entra o Rafael Ramos, e sai o Pedro Henrique e entra o Matheus Araújo. Pô, quando o Matheus Araújo entrou, mudou um pouco ali a dinâmica do jogo. Pô, muito interessante o Matheus Araújo. Muito interessante. Ó, o Fernandinho consegue uma boa jogada por aqui, ó. Dá um drible. Pô, o Fernandinho jogou muito, cara. Cruza. Sobra pro Matheus Araújo. Toca pro Rafael Ramos. E o Rafael Ramos isola, meu parceiro. Isola. Então, até aí ficar um jogo muito, assim, trucado, cara. Né? O Ceará
tinha chances, mas não era eficaz. Não era eficaz. O que poderia ter sido, né? Então, assim, cara, o Ceará não praticou futebol esse jogo, mas é o futebol que é necessário. Eu já falo, tenha calma, vamos deixar o Moza trabalhar, deixar o Moza querer quem ele traz, tal, dependendo do jogador, claro, né? Mas deixar o homem montar o grupo. Nós precisamos muito ainda de reposição, nós precisamos de ponta direita, já vem o Mateuzinho aí, mas nós precisamos de outro ponto direito para ser reserva do Mateuzinho. Nós precisamos de volante, zagueiro principalmente, lateral esquerdo, então é necessário ter calma. Então, centroavante nem se fala, né? Então, nós não temos ainda o elenco todo formado para nós fazer uma crítica. Claro, beleza, criticar, mas não ser algo tão ponderado, porque o elenco não tá 100% formado ainda. E quando o elenco tiver, aí sim nós podemos fazer uma crítica ao elenco, né? Então, o Ceará também tem chance no segundo tempo, né? Que é com o Vina. Cara, que o Vina jogou aqui é brincadeira. Fica uma bola ali meio truncada e tal. Aí sobra pro Richards. Eu pensei que, caraca, Richards, daí. Aí ele solta esse passe quebrando linha, surpreendendo o adversário. Matheus Araújo recebe. Ia ser um baita gol do Matheus Araújo, cara. Aí o Matheus Araújo chuta, sobra pro Vina e o homem faz. Cara, incrível, mano. Incrível, merece demais. Eu amo esse cara. Esse cara joga muito, irmão. Joga muito, irmão. Joga demais, cara. Joga demais. Então, assim, é um cara que merece mais esse gol. Poderia, sim, ter saído muito antes. Mas tudo tem seu tempo certo, né, cara? Tudo tem seu tempo certo e tá aí. Decidindo o jogo. Um ponto muito válido. Então é isso, rapaziada. 3 pontos muito importantes, né? Então foi isso, rapaziada. Um jogo que vamos ter calma ainda com o elenco, deixar o Moza trabalhar. Então é isso. Ceará vence de 1-0 do Maranguape. Gol Vina craque de bola, tá? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto, valeu.